Olá, bem-vindo ao canal Dose Jurídica. Meu nome é Pedro Alho, sou advogado da União e hoje vamos tratar de um tema de processo civil, a teoria da causa madura no âmbito dos tribunais. Primeiramente, é importante fixarmos qual é a base normativa do Instituto. Ela está contida nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Vamos à leitura para melhor compreensão. O artigo 1013 estabelece: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Aqui está contido o efeito devolutivo da apelação, ou seja, o tribunal ele apreciará a matéria impugnada da sentença. Então, por exemplo, há apela de parte da sentença. Somente desta parte é que o tribunal irá realizar sua apreciação e proferir o julgamento. Então, esse é o efeito devolutivo. Mas o que nos interessa está contido no parágrafo 3º e no parágrafo 4º. O parágrafo 3º: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 1º, reformar sentença fundada no artigo 485, inciso 2º, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, inciso 3º, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese que poderá julgá-lo, inciso 4º, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Veja, o primeiro ponto que é importante, o parágrafo 3º determina o seguinte: o tribunal, ao julgar a apelação, reconhecendo uma das matérias previstas no inciso 4º, ele pode realizar o julgamento de imediato. Então vamos compreender. Vamos pegar o exemplo aqui do inciso 1º do parágrafo 3º, reformar a sentença fundada no artigo 485. O artigo 485 prevê as hipóteses de julgamento sem exame meritório. Ocorre quando? Quando há um julgamento em primeira instância que não apreciou o mérito, não apreciou o objeto propriamente dito da lide. Alguma questão processual impediu aquela análise do mérito. Então vamos imaginar que há juiz uma ação contra B e o juiz não examina o mérito por um motivo previsto no artigo 485. Imaginemos que por falta de legitimidade de B. A, apelando contra essa sentença para que o tribunal reconheça como B legítimo para responder os termos da lide, e o tribunal assim fazendo, se o processo estiver em condições de julgamento imediato, o tribunal pode realizar naquele momento o julgamento. Naquele momento pode apreciar o próprio mérito da lide. Agora, quais são as balizas para verificarmos se um processo ele está em condições de imediato julgamento? O próprio Código nos dá a resposta, lá no artigo 355 do CPC, que assim dispõe: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2º, quando o réu for revel, ocorreu o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Então, em suma, imaginemos no caso que eu dei, que eu exemplifiquei. Há ajuização contra B e o juiz não aprecia o mérito por reconhecer uma preliminar de legitimidade passiva de B. Ele não chega a examinar o mérito. Mas, naquele processo de conhecimento em primeiro grau, foi estabelecido o contraditório, B pôde contestar, as partes produziram provas, o processo estava maduro para julgamento conforme preceitua o inciso 1º. Não havia mais necessidade de outras provas. O tribunal ele não precisa apreciar a apelação, reconhecer a legitimidade de B e devolver a matéria para julgamento no primeiro grau. Ele pode desde logo proferir o julgamento. Aliás, pode não, deve. Veja que o parágrafo 3º estabelece que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Ou seja, nós sabemos que há um longo tempo entre o protocolo de uma apelação e o julgamento efetivo pelo tribunal. Às vezes decorrem anos para que o tribunal aprecie aquela apelação. Então, se o processo está maduro, se não há provas a serem colhidas, não há mais debates a serem feitos no processo,
e há uma questão processual que impede aquele julgamento do mérito, o tribunal, reconhecendo que essa questão processual não subsiste, ele pode desde logo julgar o mérito. E ele assim o faz consagrando dois princípios fundamentais, que são normas fundamentais do processo civil: razoável duração do processo e o princípio da primazia do mérito, que estão contidos no artigo 4º e 6º do CPC. Vamos à leitura para ficar bem clara essa circunstância. O artigo 4º estabelece que o processo ele deve ter uma duração razoável, inclusive a fase satisfativa. E o artigo 6º dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o legislador ele buscou prestigiar a pronta entrega jurisdicional, claro, garantindo-se todos os direitos e prerrogativas processuais, mas que a tutela seja concedida ou não em tempo razoável, de maneira efetiva, com a apreciação do mérito, que as pessoas, os jurisdicionados, possam obter uma resposta do Estado juiz com mérito apreciado, ou seja, aquele bem da vida buscado resolvido. Então, a teoria da causa madura, em suma, ela vai prestigiar o princípio da razoável duração do processo e da primazia do mérito. Uma vez que o tribunal perceber que os autos, que a causa está madura para imediato julgamento, ou seja, todos os debates foram feitos, não há provas a serem produzidas, ele pode, afastando aquela questão processual, enfrentar desde logo o mérito, ainda que o juízo de primeiro grau não tenha feito por ter reconhecido apenas uma questão formal. Então, são esses os ditames e o contexto da teoria da causa madura. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça, se inscreva, curta, compartilha. É muito importante para continuarmos realizando esses vídeos.